Nossa. Ih, eu já tô vendo ali uma pessoa conhecida. Aham. Fala, galera. Boa. Até o Gui Paola, ele tá ali, ó. O Gui Paola. Ah, parecia que era o Gui Paola. Eu não sei, eu acho que era ele sim que Eu tava ali acho que é ele agora. sim, eu É, acho que é ele sim. É, Boa sim, noite, olha lá. pessoal! Muito boa noite, galera. Júlia, Nina, o Rodolfo. O Rodolfo, hoje você não tá na primeira fileira, não, hein? Você tá na segunda, chegou um pouquinho atrasado. Greg, Cássio, Letícia, Walter, Renata, o Jarmerson. Sam. E Adorei esse aí, cenário de pessoal? fundo. A Nina, muito saudade, Nina. Quanto tempo? Adorei esse teu fundinho aí. Que saudade, coisa legal. A comunidade está representando o Gucci. Vamos lá, galera. Hoje a gente começa essa nova temporada do Clube de Pijamas. Vai ser a penúltima temporada do ano, porque agora a gente vai fazer um anúncio dos próximos convidados da gente. Até o final dessa semana a gente vai fazer um anúncio de quem vem aí em setembro e outubro. E como toda temporada a gente faz uma mudança, vocês vão reparar que sim, cada um de nós estamos no cômodo hoje. Hoje nós estamos numa configuração completamente diferente. Eu estou aqui no Urban Jungle, aqui. Eu estou no Rio, a Carol está em Minas hoje, e a gente vai conversar daqui a pouquinho com a Cíntia Fajardo, tá bom? Mas antes de a gente começar a falar, galera, vocês estão escutando a gente direitinho? A conexão tá boa? Dá um oi pra gente aqui na sala do chat, por favor, pra gente poder ver, tá? Boa noite, galerinha! Oi, galerinha! Vocês já viram o vídeo do Oi, galerinha, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que ver daqui a pouco. Depois eu te mando, é o nosso meme favorito, o meme da Carol. O Oi, galerinha e o Covid, que fala que infeliz, vírus infeliz do molequinho falando. Galera, mas vamos lá. Brincadeiras à parte, hoje a gente começa essa nova temporada do Clube de Pijamas. O Clube de Pijamas são esses nossos encontros online que vem acontecendo desde o início de abril, com os executivos e profissionais que estão liderando o futuro do entretenimento. Tá? E o Clube de Pijamas é uma marca do clube, e o clube, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez, é uma comunidade composta por mais de 500 profissionais das indústrias do entretenimento, das experiências. Hoje, inclusive, a gente conversou bastante sobre isso no grupo. Eu costumo dizer que o clube, cada vez mais, é uma comunidade de criadores de experiências. Deixa os acadêmicos do nosso grupo discutirem exatamente o que é experiência e daqui a pouco a gente devolve para vocês essa definição, tá bom? O início desse papo ele sempre se deu para a gente poder entender as oportunidades, desafios que a gente tem nesse momento que a gente está passando, esse ano tão particular em que as coisas viraram do avesso, né? Parece que a gente está no episódio do Stranger Things, né? As coisas deram uma mudada e nessa mudada, a gente já falou isso no webinar, eu vou reforçar aqui, parece que a gente está jogando aquele jogo War, né, no tabuleiro, que de repente caiu a luz e aí a galera mais espertinha foi lá, se movimentou e começou a mexer todas as pecinhas do jogo. E quando acender a luz, o jogo já vai ser uma outra configuração. Então, os papos que a gente está tendo com esses convidados é para poder ajudar a gente a navegar por esse mar de incertezas e mudanças. Falei bonito, mas é exatamente isso que está acontecendo. A melhor forma da gente poder estar acompanhando tudo é a gente estar conversando com esses profissionais, entendendo como que é o dia deles e trazendo inspiração para os nossos negócios. Não é isso, Carol? É isso aí. E aí eu queria dar 3 recadinhos super importantes. O primeiro é que esse vídeo fica gravado, eu não sei se tem gente nova aí que está aí hoje, mas para quem ou perdeu aí os últimos, não está sabendo dessa novidade, a gente coloca amanhã, a gente sobe no YouTube do clube, ele fica disponível por uma semana, por 7 dias para você assistir, e aí depois dos 7 dias, só para os nossos queridos e maravilhosos assinantes e os membros da nossa comunidade. E aí eu queria também falar uma novidade para quem é assinante, que a gente reorganizou os conteúdos. Eu sugiro vocês darem uma olhada lá no aclb.com.br/pijamas. A gente pegou os 30 encontros que já tivemos até hoje, esse é o 31º, e a gente reorganizou os conteúdos em trilhas de aprendizagem. Em trilhas que vocês escolhem um dos temas e vocês vão ter dentro daquele tema todos os encontros que falam sobre aquele tema. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada lá. Para quem ainda não conseguiu assistir tudo, quem está entrando lá vê um monte de vídeo e está meio perdido, então a gente organizou isso para vocês. Por fim, lembrar que amanhã a gente tem cápsula. Se você não recebe no seu e-mail, se cadastre lá no aclb.com.br/cápsula para você receber. A cápsula de amanhã a gente vai falar que 2020 é definitivamente o ano das... É isso? Não, né? Das experiências digitais. Essa foi semana passada! Essa foi semana passada. É que eu fiz um post hoje
sobre isso. Então tá, eu fiz um post sobre 2020 ser o ano das experiências digitais hoje no Instagram e a cápsula de amanhã a gente vai falar sobre aprendizado para a vida toda, life learning, para todo mundo que quiser aprender coisas aí. Por fim, gente, stories no Instagram, de onde vocês estão hoje. Eu vou fazer um aqui do meu Urban Jungle daqui a pouco lá, no Instagram do _OCLB. Então, quem quiser, manda lá pra gente ver. É isso. Boa. Só reforçando o ponto da Carol, a gente reorganizou essas trilhas de aprendizagem, são 5 trilhas. A gente tem, quem assina o Clube de Pijamas, você consegue agora escolher uma sequência para você acompanhar determinados assuntos. Então, se você quiser conhecer sobre estratégia de patrocínio, você vai ter uma sequência de vídeos. Se você quiser saber sobre o futuro da brand experience, das experiências de marca, você vai ter uma outra trilha. Soluções inovadoras para eventos, você vai ter uma outra trilha. Tá bom? Eu queria até aproveitar também que a gente está aqui até em fundo. Opa! Acho que foi um som. Não, gente, entrou um áudio aqui. Olha, já fechei a janela. Tá dando para escutar aí? Tem alguém com um saxofone aqui debaixo da minha janela. Só pode ser debaixo da minha janela. Parece que tá aqui dentro da minha casa. Tudo bem. A gente vai ter trilha sonora, vai ser temático. Vai falando aí que eu vou dar um voo ali na janela, tá? Ver se eu jogo. Pera aí. Tá bem. Tá bom, beleza. Gente, eu adorei, né? Tem um jazz, assim, né? Podia ser uma outra coisa, né? Sei lá, podia ser um funkão, 150 BPM pesadão, ia ser meio complicado para nossa horário, né? Kenny G. Eu pensei que era uma experiência que a gente já estava trazendo aqui, uma coisa nova. Porra. Então, gente, enquanto a Cíntia não volta, além do Clube de Pijamas, das trilhas temáticas que vocês têm separados agora, a Serenata do Franklin para a Carol. Exatamente, foi isso, Greg. Eu pensei, só que acho que veio no horário errado. Vai entrar 10 horas. É na outra live que só a gente tem, entendeu? Mas, galera, hoje a gente vai abrir essa nova temporada do Clube de Pijamas de uma forma muito diferente e especial. A gente vai conversar com a Cíntia Fajardo. A Cíntia, ela é uma amiga. A gente já trabalhou com ela. Eu trabalhei com ela, na verdade, há muitos anos no Brasil. Aqui tá. Nem conto para vocês. Pode continuar apresentando. Vai ser com trilha sonora hoje. Tá bom. A gente vai ter uma trilha sonora enquanto a Cíntia fala. Essa é a novidade, gente. Todo início de season a gente tem uma novidade. Essa vai ser com trilha sonora. Mas a Cíntia, gente, ela é a primeira mulher a assumir a direção geral dos canais adultos da Globo, junto com uma joint venture que são outras marcas que ela pode explicar melhor do que eu, tá? Basta entender que ela é diretora-geral dos canais Playboy. E a Cíntia, a gente estava conversando agora um pouquinho antes na sala ali de espera enquanto vocês estavam chegando. O dia a dia dela, eu me lembro que quando eu fui fazer uma primeira reunião com ela, eu entrava nos canais Playboy na Globosat e eu dava de cara com 5 telas, assim, exibindo programações diferentes nos 5 canais, só sacanagem, pornografia pesado, né? E você tinha que fazer uma reunião com ela e normalmente ela estava do lado de outras 3, 4 TVs dessa. Então, quando você tinha que discutir qualquer coisa, eu tinha que fazer um exercício budista de ficar só olhando para ela e achando aquilo ali a coisa mais natural do mundo. Mas sexo é natural, né, gente? Sua mãe faz, seu pai faz, a minha também, né? Então, assim, gente, por que a gente não fala sobre isso? E mais do que isso, se você quiser entender inovações, avanços tecnológicos, assim, em comunicação e mídia, cara, você vai ver festival de música e você vai ver indústria pornográfica. Dizem as estatísticas que mais de 50% do tráfego da internet é de pornografia. Então, as inovações vão estar lá. Não à toa o Kanye West foi chamado para ser lá o mestre de cerimônia da premiação do Pornhub, né, no ano passado. E logo depois ele foi fazer o álbum lá do Jesus, de gospel. Mas o Kanye West é um capítulo à parte. A gente depois discute ele. O papo hoje é com a Cíntia. Então, Cíntia, com trilha, sem trilha, fica tranquila. O importante é a gente te ouvir, tá bom? Muito obrigado por você abrir a sua agenda para a gente hoje, trocar essa ideia com a gente. A gente queria que você contasse um pouquinho sobre quem é você, o que você faz e o que é esse grupo Playboy Brasil, que eu me confundi na hora de explicar, né? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Você já me apresentou muito bem, né? Eu sou a Cíntia, carioca, sou mãe de 2 filhos, já quase adultos aí, 18 e 17 anos.
E sou uma economista por formação, mas quase que desde sempre assim direcionei minha carreira para marketing, descobri logo no estágio que eu gostava de marketing, aí fui fazer uma pós e acabei conseguindo direcionar minha carreira para isso. Já estou no mercado aí audiovisual há alguns anos. Na Playboy do Brasil eu já vai fazer 9 anos. Entrei lá como gerente de marketing da área digital e esse ano eu assumi a direção geral da empresa. E aí, quem é a empresa Playboy do Brasil? Primeiro, não tem nada a ver com a revista, tá, gente? Nada a ver com a revista. Todo mundo pergunta, rola essa confusão, porque abriu muito tempo lá atrás, licenciava a marca Playboy para a edição da revista Playboy. E a empresa Playboy do Brasil, ela é uma sociedade da Globo, que é a majoritária, com uma empresa argentina que distribui canais de TV por assinatura adultos na América Latina e nos países ibéricos. E aqui no Brasil ela tem essa sociedade com a Globo para distribuir canais adultos aqui no Brasil. E aí a gente tem o canal Playboy TV, o canal Venus, o canal Sextreme e o canal Sexy Hot, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso canal mais conhecido, mais antigo e é o canal nacional. Então, às vezes isso se confunde um pouco, porque o nome da empresa Playboy do Brasil, a gente distribui um canal chamado Playboy TV e existia a marca Playboy enquanto revista, né? Então, isso às vezes causava um pouco de confusão. Mas é isso. Cíntia, conta um pouco pra gente, acho que todo mundo tem muita curiosidade aqui, né, de entender um pouco como é que é os bastidores, né, do teu trabalho. Assim, primeiro, explica pra gente o que efetivamente significa ser a primeira mulher à frente de um grupo de conteúdo adulto, né? O que isso representa e como é que é organizado o seu time com relação a mulheres, homens, como que é a participação das mulheres nos bastidores desses canais? Bem, primeiro assim, deixa eu desmistificar uma coisa, né? As pessoas ficam muito curiosas para conhecer nosso escritório. Vocês falaram que tem as TVs e tal. Mas assim, tirando as TVs, que realmente são capítulo à parte, porque ficam lá realmente os conteúdos pornôs, né, ali explícitos. Fora isso, é um escritório, né, gente? Todo mundo trabalha de roupa, é um escritório normal, né? Assim, poderia ser um escritório, se não fosse a televisão, poderia ser um escritório de advocacia, assim, tradicional, comum. Agora, brincadeiras à parte, assim, o meu time é majoritariamente feminino. Hoje, debaixo de mim, tem 3 áreas principais, assim, 3 grandes áreas. A área de conteúdo, a área financeira administrativa e a área de marketing e produtos digitais. À frente dessas 3 áreas, eu tenho 3 lideranças mulheres. E debaixo delas, grande maioria de mulheres. Então, assim, já é uma empresa majoritariamente feminina. O que eu acho muito bom nisso é a gente trazer um olhar feminino para uma indústria que durante tantos e tantos anos foi, assim, majoritariamente com um olhar masculino, né? Com um ponto de vista masculino. Quem produzia e quem estava ali por trás das câmeras, de quem faz o conteúdo, durante tanto tempo, foram homens. Então, agora, a gente ter mulher pensando esse conteúdo, eu acho que é maravilhoso, né? Trazer esse olhar feminino para o conteúdo, mostrar o prazer da mulher no conteúdo e não exclusivamente o prazer masculino, eu acho que é um dos desafios que eu tenho aí pela frente, além de tantos outros, né? Mas acho que esse é um desafio importante. Cíntia, eu brinquei aqui falando que os brindes também do canal são diferentes, né? Para as pessoas, né? Alguns, né? Alguns. Tem os caderninhos, tem as canetinhas. Mas olha só, uma coisa que eu queria te perguntar é exatamente isso. A gente até estava conversando na salinha de espera, mas assim, como é que foi essa mudança de rotina no momento que todos vocês têm que trabalhar em casa? Né? Eu não imagino que você fique com 5 telas assistindo conteúdo pornô do lado dos seus filhos. É a mesma coisa dos funcionários. Né? Então, como é que foi essa adaptação assim, no saldo das contas e como é que vocês estão conseguindo fazer a coisa, acompanhar o trabalho e ver a coisa acontecendo? Assim, a rotina do dia a dia, a parte mais administrativa, ela funciona igual, né? Assim, acho que a tecnologia está aí a nosso favor, a gente conseguiu rapidamente dar acesso aos sistemas, à rede da empresa, disponibilizar notebook para quem não tinha. Então, essa parte funcionou muito bem.
A equipe de conteúdo, eu acho que foi a equipe que sente mais o fato da gente não estar lá presencialmente no escritório, justamente porque a gente tinha esse contato ali constante, né? O tempo todo com o conteúdo, porque as TVs ficam abertas e eram realmente muitas TVs espalhadas. Embora o áudio não ficasse ligado, a gente estava o tempo todo vendo o que estava acontecendo, né? A programação do canal, vendo os breaks e as chamadas. Então, agora, de casa, realmente não dá para ficar com todas as TVs abertas. Como eu falei, a maior parte da equipe são mulheres e muitas delas têm filhos pequenos em casa, então não dá para ficar com a TV ligada. Então, o que a gente faz? O canal Sexy Hot é mais fácil, porque a gente tem o nosso portal de streaming, o nosso site. O nosso site ele tem o sinal que a gente chama de simulcast, que é o sinal da TV no site. Então, quando você entra no site, você consegue ver o que está passando no canal Sexy Hot. Então, dá para trabalhar com a aba ali aberta, de vez em quando vai ali, ver o que está acontecendo, volta, se alguém aparecer, dá um alt tab, né? Então, assim, essa parte é mais tranquila. Agora, os outros canais internacionais, não. A gente precisa realmente ir para a TV para assistir. No meu caso, eu tenho o privilégio de ter televisão no quarto, tenho os canais, assino os canais, eu posso ir lá no quarto de vez em quando, se eu quiser ver alguma coisa na grade de programação e ver. E aí a gente está administrando assim, né? A equipe que tem possibilidade, que não tem filho, que pode ver, a gente vai fazendo um esquema de revezamento. Cara, o que eu mais trabalhei nesse período de pandemia foi, assim, a empatia com a equipe, sabe? Assim, de me colocar no lugar deles e entender que cada um tem uma dinâmica diferente, que cada um tem uma organização, né, em casa diferente e que a gente tem que respeitar isso. Então, cada um está administrando o tempo da forma como dá, né? Eu não exigi que todo mundo fizesse o mesmo horário de trabalho. O combinado vocês têm que entregar, cada um tem responsabilidade, sabe o que precisa ser feito e cada um administra o tempo, porque a gente sabe que precisa levantar para fazer a comida, precisa botar a roupa para lavar, precisa receber, sei lá, o delivery, né? O filho chorou, porque tá todo mundo sem creche, sem escola, sem babá. Então, tem que administrar. Aí a gente vai levando, gente. Mas assim, vou te falar que tá funcionando muito bem. Não tem previsão de voltar presencialmente para o escritório. Legal. Você falou, Cíntia, você tem uma carreira aí de quase uma década, né, já nos canais, né, em outros cargos, assim. Eu acredito que você tem acompanhado muito sobre mudanças de comportamento e sobre as mudanças nesse mercado, né? A gente sabe que a pornografia já é conhecida desde a antiguidade, mas foi ali nos anos 70 que ela realmente se transforma em uma indústria. Você podia fazer, assim, tipo, um paralelo rapidinho para a gente de que mudanças tecnológicas, que mudanças comportamentais têm influenciado na forma do consumo da pornografia aí nos últimos anos? Sim, sim. Então, você falou bem, né? Ali na década de 70, que a gente considera um auge, né, da pornografia, dessa parte toda da parte audiovisual do cinema, era uma época que a pornografia ela era exibida nas grandes telas, né, nos cinemas. E tinha uma narrativa, as histórias tinham ali uma produção, tinham um início, meio e fim, e tinha uma sonoplastia, podia se comparar a um grande musical, a um filme de luta e tal. Inclusive, se você não estivesse vendo, você poderia achar até que poderia ser um filme de luta, por exemplo. E aí, quando você chega ali na época, sei lá, meados mais ou menos dos anos 80, que chega o VHS e depois um pouco mais para frente o DVD, já muda um pouco o consumo, porque você sai da sala de cinema, de você se expor, de você ir assistir um filme, né, junto de outras pessoas, e você leva a pornografia para dentro da sua casa. Né? E aí passa a ter um consumo muito mais individual e, além disso, você passa a ter o controle do que você vai ver. Você pode pausar, você pode passar, você pode voltar, você pode ir direto para a cena, ir direto ao ponto, você quer ir ver direto aquela posição que você gosta. Então, dá um controle, né, para o consumidor. Mas, por outro lado, você tem que adquirir o VHS ou o DVD. Ou você tem que comprar, ir na banca de jornal, ou você tem que ir na locadora, que ficava sempre naquela salinha mais escondidinha e tal. Então, ainda rolava um pouco de vergonha, né, de muitas pessoas. Então, o consumo, ele cresceu da época do cinema para essa época, mas ainda não explodiu.
Quando você vem ali para mais ou menos início dos anos 2000, que a internet começa realmente a ganhar força, a massificar, e obviamente, como vocês mesmos falaram, né, a indústria pornô, ela sempre foi à frente da tecnologia, sempre foi de vanguarda nesse aspecto, né? Ela estava sempre à frente. Então, quando a internet começou a massificar, os sites de pornografia também começaram a proliferar. E aí, o que acontece? Você sai desse escurinho da sala lá da locadora e você está no ambiente da sua casa, na internet. Isso passa uma sensação de não rastro, né? Ninguém está vendo que eu estou ali alugando aquele DVD. Então, com isso, as pessoas começaram a explorar outros gêneros de pornografia, explorar outras possibilidades. E aí começaram a surgir inúmeras categorias, inúmeros gêneros, subgêneros, especificidades, sabe? Fetiches, né? Enfim, uma série de conteúdos mais específicos para atender a tantas possibilidades aí de gostos. As pessoas começaram a ver coisas que elas nem imaginavam que poderiam existir. E aí a internet vai crescendo e tudo mais, e você chega aí mais ou menos, né, nos dias atuais que é isso, é uma proliferação de conteúdos, é uma proliferação de sites, mas eu acho também que a gente já está numa era de coexistência, sabe? Porque você tem o celular, por exemplo, no nosso site, 80% dos acessos são via celular. Então, você tem os acessos no celular, porque quase todo mundo hoje tem um celular, né, com acesso ali bom e tal. O tablet, por incrível que pareça, a gente viu em pesquisa que funciona muito para pornô, porque ele tem uma tela um pouco maior que o celular, ele tem a mobilidade do celular e ele está ali conectado com a internet como o desktop ou o notebook, né? E tem a TV, claro, que dependendo do momento do consumo e da pessoa, ela também ainda funciona muito bem, principalmente para o consumo em casal, né, que faz muito sentido. Eu acho que o casal não vai querer catar o conteúdo na internet, virar o computador para a cama, não é uma coisa muito prática, né? Se você ligou a televisão, gostou do que está passando, funciona ali como um terceiro elemento, sabe, para o casal, né? Então, assim, acho que essas foram as principais mudanças. Agora, além disso, o que eu vejo também, assim, na parte de conteúdo, é que, nossa, assim, você, além de ter uma proliferação de gêneros, a gente também começa a ver muitas produtoras mais preocupadas com um pornô mais ético, a gente começa a ver conteúdos com um olhar feminino, então a gente começa a ver outras possibilidades, né, chegando. Isso aí é muito interessante. Cara, eu acho que você deveria fazer uma palestra sobre isso, a linha do tempo, assim, porque é uma coisa que pouca gente conhece. É isso que eu dei uma pincelada aqui, né? Mas se a gente mergulhar em cada um, é muito interessante, né? Muito interessante. A galera já está bombando de pergunta aqui, então, gente, podem fazer perguntas na sala do chat. A gente tem uma ata aqui de coisas que a gente quer saber também, mas eu vou até já interessar uma pergunta que foi a primeira que o Márcio fez, Cíntia, que é como que vocês conseguem competir com portais de internet que entregam boa parte dos conteúdos de graça hoje, né? Antes de você responder, eu já queria até interessar do Greg também. Mas o do Greg eu já respondo para ele rapidinho, que ele perguntou, Tá. o OnlyFans é um TikTok da indústria pornô? Não, Greg. O OnlyFans é uma plataforma de conexão entre celebridades e influencers digitais e fãs. Assim como o Twitch assim como o Camel, que é uma nova plataforma que saiu na Wire dessa semana, também. Só que o OnlyFans começou a ser utilizado pela indústria pornô para monetização também. Tá? Não nasceu para isso, né? Mas acabou ganhando espaço com isso. Então, Cíntia, essa pergunta do Márcio eu achei muito boa. Assim, como é que vocês, desse modelo de negócio, né, diante de tanta oferta gratuita, né? Olha, gente, eu vou assim, ser muito honesta com vocês. É um desafio, isso está na pauta o tempo todo, é o maior desafio que a gente tem, né? Assim, é uma competição desleal, desumana, porque são inúmeros sites de conteúdo gratuito, assim, tem portais com um volume abissal de conteúdo. Agora, o que a gente faz, assim, a gente se posiciona no seguinte,
a gente quer ser um ambiente seguro, tá? Para as pessoas que querem efetivamente assistir um conteúdo de qualidade, quer ter uma curadoria e quer estar num ambiente seguro, seja na TV ou no site. Seguro em vários aspectos, né? Então, assim, se está no site, a segurança passa desde não ter vírus, da privacidade dos dados, que é algo que a gente sabe que valeria aqui outra palestra só para falar sobre privacidade de dados, né? Que é muito séria. A questão toda de esses sites gratuitos, você entra no Xvideos e esses outros todos, é uma quantidade de propaganda, de pop-up, umas propagandas horrorosas, aumente seu pênis, assim, nada contra, mas são umas coisas muito invasivas, né, na tela ali. E, além disso, você pode se deparar com todo tipo de conteúdo, né? Você tem conteúdo bacana, conteúdo legal, bem produzido, agora tem um volume de conteúdo muito grande que a gente não sabe a procedência desse conteúdo. São muitos conteúdos que a gente percebe que foram captados com celular e que você não sabe se as pessoas que estão ali envolvidas naquela cena, se elas deram ou não consentimento para estar ali. A gente sabe que existe muito o que se chama de revenge porn, né? Aquelas pessoas que se filmaram na relação, acabou a relação, um dos dois pegou e fez upload de conteúdo. Porque muitos sites desses têm a plataforma para receber conteúdo, né? Qualquer pessoa pode pegar e fazer o upload e a plataforma ela não confere. Então, assim, tá lá, é responsabilidade de quem colocou. Então, são conteúdos que é isso, que não tem nenhuma responsabilidade. Então, a gente não tem como competir com essa galera nesse ambiente. O nosso espaço é outro. A nossa marca, ela quer ser isso, um ambiente seguro, seja na TV ou no site ou em qualquer outra plataforma que exista, e a gente quer disponibilizar um acervo variado, mas que tenha essa curadoria, que as pessoas tenham certeza que foi captado com consentimento, que foi gravado por uma indústria, né, que todo mundo foi remunerado, que as pessoas que estão ali, elas deram consentimento para estar ali, elas concordaram. E você pode ter certeza que você não vai se deparar com uma bizarrice, com uma pedofilia, com, sabe, um conteúdo que pareça um estupro, enfim, com uma série de outros conteúdos que não são bacanas ou muitas vezes são ilegais, né? Cintia, antes da Carol levantar a pergunta dela ali na sequência, eu só queria tirar uma dúvida com você. O Rodrigo Airaf perguntou se tem conteúdo bissexual. E eu me lembro que tinha aquele canal For Men, né, que era um canal gay, basicamente. E o que aconteceu? Migrou? Como é que foi? No Sexy Hot, a gente tem conteúdo heterossexual, tá? Mas a gente tem a marca For Men, como o Franklin falou, que é uma marca que tem conteúdo gay masculino, bissexual e transexual. A gente já teve esse canal como um canal do line-up de TV por assinatura. Já tem alguns anos que ele migrou para um consumo on demand. Então, por exemplo, lá no Now da NET ou no Oi Play da Oi, você tem lá na biblioteca os filmes do For Men. E aí você tem duas formas de consumir. Ou você aluga um filme, paga aquele filme de forma transacional, pagou, assistiu, tem 24 horas para assistir, acabou. Ou você faz uma assinatura e aí acessa todo aquele acervo que está lá, toda aquela biblioteca. E aí você paga a assinatura todo mês. Legal. A Cíntia compartilhou com a gente aqui, quando a gente estava conversando e fazendo meio o roteiro dessa conversa, uma pesquisa super legal que eles encomendaram com várias pessoas do Brasil para falar sobre comportamentos relacionados ao consumo de pornografia, né? E eu achei muito interessante, que teve muitos aprendizados ali que eu achei demais. Você podia falar um pouco para a gente dessas pesquisas, de curiosidades, os principais aprendizados, assim, e como que vocês efetivamente usam essas informações de hábitos de consumo das pessoas para a programação dos canais? Claro. Vou responder de trás para frente, para eu não esquecer. Esqueci, que vocês fazem pergunta 2 em 1, quando eu vou responder assim. É porque a gente quer falar muita coisa, aí a gente vai juntando, assim, para não perder tempo. Não tem problema. Não, a segunda parte, porque é até mais simples. A gente, assim, eu sou super fã de pesquisa, gente, eu adoro. Se eu pudesse, eu faria mais. Só não faço por questões orçamentárias mesmo, mas eu adoro, assim, entender efetivamente o que o consumidor quer, o que ele gosta, o que ele busca, o que interessa, o que realmente, né, faz diferença para que a gente possa cada vez mais entregar
o que as pessoas querem, né, consumir, o que elas veem valor em pagar hoje, que tem tanta coisa de graça, aquela pergunta que vocês fizeram. A gente precisa investir. E a gente usa muito as pesquisas, assim, em várias frentes, né? Conteúdo é a primeira delas, obviamente. Entendendo o que as pessoas buscam, o que elas se interessam, o que elas querem assistir, a gente procura produzir conteúdos cada vez mais para atender o público. O outro aspecto é até na parte mesmo de marketing, né? De divulgar, de entender, né? Assim, como é que a gente fala com essas pessoas, que mensagem a gente passa, em quais locais, né? Que mídias a gente procura para falar com essas pessoas. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer mídia, gente. É bizarro. Às vezes a gente tem dinheiro para comprar mídia e nenhum veículo quer vender, porque é pornô, entendeu? Então, assim, só por ter a gente pode botar nada explícito, assim, pode ter nada explícito. Pode ter assim, um fundo azul, um sofá ali, mas só o fato de ter a marca Sexy Hot, pronto, isso já bloqueia, né? Então, por exemplo, fazer um out of home, impossível. Ninguém vai vender um Buzzdoor, sabe, um fundo de banca de jornal pra gente, nem pensar, porque, né, trafega todo tipo de pessoa, criança, passar na rua, pode ver a marca, então os veículos não querem vender. Então, as pesquisas nos ajudam a entender como é que a gente chega até as pessoas, né? Que isso não é fácil, é um desafio. Agora, falando sobre o comportamento do consumidor, Carol, é muito interessante, assim, eu acompanhei toda a pesquisa, assim, tudo que eu pude e, nossa, eu acho maravilhoso, um estudo antropológico, né? Eu amo. E é muito interessante ver o quanto, assim, para muita gente, a pornografia, as pessoas declaram que assistem, né, a pornografia para, assim, para N coisas, mas, por exemplo, para apimentar a relação, para ser um ponto de partida, um ponto ali de excitação. Muitas vezes eu ouvi algumas declarações, assim, de mulheres faixa etária, assim, sei lá, 30 e poucos anos, já num relacionamento longo, às vezes tem filho, depois de um dia cansativo de trabalho, aquela rotina toda, chega em casa, cara. Assim, não é nem que ela não queira, mas ela tá cansada. Ou enfim, às vezes é o homem também. Então, o filme, para muitas pessoas, ele é um estímulo audiovisual, né? Auditivo e visual, exatamente como o nome diz. Então, aquilo ali é um ponto de partida ali para depois engrenar. E muito engraçado que eu já ouvi na pesquisa a pessoa falando assim, a gente liga, a gente começa, daqui a pouco a gente está se embolando na cama e ele fica ali de terceiro elemento no quarto, sabe? Muito interessante. E para outras pessoas, ele é assim, eu quero aprender coisas novas. Tá bom, gente, assim, sexo é sexo, tá? Você não vai aprender nada muito, né? Não vai ver sexo com a orelha. Mas você vai ver, eventualmente, sei lá, uma posição que de repente você nunca experimentou, ou vai te dar uma ideia, porque você está sempre fazendo na mesma cama, né, do mesmo jeito, de repente vai ser uma fonte de inspiração para fugir um pouquinho ali da rotina, fazer algo diferente. Então, isso é interessante também e eu ouvi muito. Uma outra coisa que eu vi na pesquisa, que eu achei curioso, foi uma pessoa que falou assim, e curioso que foi uma mulher que falou. Eu estava naqueles focus groups, ela estava na sala espelho aqui ouvindo, e era um grupo só de mulheres. Aí ela falou assim, eu gosto muito de ver sexo anal, porque eu não faço, eu não gosto, dói, eu não faço. Mas me excita ver, eu acho curioso e eu gosto de fantasiar que poderia ser eu fazendo. Então, a gente viu que tem muita gente que quer se colocar na cena, quer se imaginar na cena e se estimula imaginando que poderia ser ele ou ela ali na cena. Embora fazendo coisas que muitas vezes ela não faria e não quer fazer mesmo, entendeu? Então, eu acho isso interessante. E nessa pesquisa, a gente identificou 5 perfis diferentes de consumidores, né? Foi engraçado que a gente deu uns apelidos assim internos. Então, a gente tem, assim, o grupo do pornograficamente correto, que são as pessoas, assim, que normalmente vêm juntas em casal, são as pessoas que querem a curadoria, que não querem se deparar com a bizarrice na internet, que veem o conteúdo pornô justamente para se inspirar, para sair da rotina. Então, querem um filme que traga um clima de sedução, porque vem com este propósito. E são pessoas assim mais, não vou chamar de caretas, mas pessoas assim mais discretas, tá?
Aí você tem um outro perfil de consumidor que a gente apelidou de status porn, que são as pessoas que gostam de falar abertamente sobre conteúdo. São aquelas assim que gostam de mostrar que são abertas, que são antenadas, que são sem tabu, são aquelas que vão chegar na mesa de bar e vão falar tranquilamente e tal. E são pessoas que também preferem ter uma curadoria, mas já estão mais abertas para buscar o conteúdo na internet, consumir diversas telas. Enfim, não são pessoas que são tão ali conservadoras, né? Vou usar esse, embora não seja o melhor, porque não me vem outra palavra aqui na cabeça. Aí você tem um outro grupo que a gente chamou de narciso das telas, que são aqueles, assim, heavy users de pornô. São pessoas que gostam muito, que são muito entendidas, que não precisam de curadoria, porque eles são os próprios curadores do conteúdo, são as pessoas que entendem profundamente, que buscam os movimentos, sabe? Conhecem o melhor diretor, a melhor produtora, pesquisam o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. São aquelas pessoas que são realmente antenadas, que depois os outros vão seguir. Então, essas pessoas, elas, cara, assim, não é fácil, por exemplo, a gente chegar até elas porque elas já estão super antenadas. A gente teria que estar sempre com um conteúdo de vanguarda para atender a esse segmento de público. São pessoas que, inclusive, vêm mais na internet, porque é onde elas conseguem, né, chegar a essa pluralidade toda. E aí a gente tem um outro público que a gente chamou de fast porn, que é a galera que, assim, não quer muito saber de qualidade, não. Qualidade para eles é quantidade, sabe? Quer saber de variedade, de conteúdo curtinho para ver no celular a qualquer hora. Deu um intervalinho ali no banheiro, vou ali ver. Tô aqui no metrô, rapidinho vou ver. Do tipo, não tá muito preocupado com a história, com o enredo, com a qualidade. Não é isso. É o que é o conteúdo na mão para satisfazer o desejo na hora que o desejo aparecer. Não importa que horas ele vai aparecer. São normalmente pessoas que assistem mais sozinhas e tal. São provavelmente essas pessoas as disseminadoras dos grupos de WhatsApp, né? Que a gente sabe que eu posso apostar que todos os homens que estão aqui, obviamente, fazem parte. Ó, boto minha mão no fogo. Eu procuro, todo lugar que eu falo, eu quero saber se tem alguém que me diga que eu tô mentindo. Todo mundo participa de algum grupo, pelo menos um de WhatsApp, né? Quiçá 10, 30. Ah, dos amigos da escola, dos amigos da faculdade, dos amigos do sei lá onde, do futebol, da pelada, do tênis, do sei lá do que, do mergulho, não importa. E mesmo que a pessoa não queira, pode ser qualquer assunto, ela tá parada ali, pronto. Aí chega aquela montanha de vídeos pornôs, né? Sempre tem, gente. Todo grupo de WhatsApp de menino tem. Meu marido fica me mostrando aqui, eu morro de rir, cara. É impressionante. E aí tem essas pessoas, cara, que eu não sei onde elas buscam tanto conteúdo, né? Que são esses disseminadores. Mas depois a gente fala sobre isso, porque a gente criou um grupo da Pelada para distribuir conteúdo pornô por WhatsApp e Telegram. Mas são parênteses. Enfim, aí tem esse grupo. E, por fim, tem o segmento que a gente chama de eventual, que são aquelas pessoas que, na verdade, não têm muita relação com o pornô. Assistem de forma absolutamente eventual, pintou uma oportunidade, sei lá, pode ser por uma circunstância, num momento, né? Ou porque tá sozinho ou porque tá acompanhado, não importa, mas não tem muito vínculo. É aquela pessoa que não liga muito, mas pintou uma oportunidade e assistiu ali de forma eventual. Então, a gente, assim, identificou esses 5 segmentos e a gente procura ver de que forma a gente pode atender a cada um desses segmentos, né? Buscando tanto formatos quanto narrativas para atender a cada um desses grupos, entendeu? Maravilhoso. Eu achei muito interessante. Desculpa, Franklin. Não, eu só ia falar que eu adorei a coisa do pornô como aquecimento, assim, né? É o esquenta da balada, né? O pornô Red Bull, né? O pornô energético, né? Gente, ainda tem essa trilha sensual desse sax no fundo aqui que o Araf tá falando. Gente, parênteses. Não, olha isso, gente. Vou te falar, é muito Murphy, né? Porque, olha só, eu moro num prédiozinho de 4 andares que só tem 4 apartamentos. Sendo que só tem 2 moradores, a gente e o do primeiro andar. Os outros não moram aqui. Tem um cara tocando saxofone aqui na minha porta. Só pode ser para outra moradora aqui. Nunca aconteceu isso na pandemia. Eu não sei se mandaram de aniversário, sabe aquelas coisas? Uhum. É para dar um clima aqui no nosso encontro. Porque podia ser que eu falei,
Podia ser qualquer coisa, mas tá sendo um sex, né? Então, tipo, tá super direcionando. Não dá nem pra dizer que é clichê. Mas a Ellen tá sem luz, a gente tá de pijama e o cara tá tocando sax aqui embaixo. E eu separada do Franklin, né? Justo hoje, né? Foi tipo tudo proposital. Mas aí você pode botar um pornô e vocês podem usar depois essas ferramentas todas que estão aí a nosso favor e fazer um sexo virtual gostoso. Só que eu tô aqui na minha mãe, né? Aí o sexy hot te inspira, entendeu? Mas eu achei muito, muito, muito legal essa pesquisa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e você trouxe também no início da sua fala, foi que quando vocês perguntaram para as pessoas qual o principal motivador do consumo de pornografia, né, a que teve maior a pontuação foi relacionada a aprendizado, né? As pessoas falavam, cara, eu gosto de ver para aprender situações e posições. E aí eu fiquei pensando muito que, tipo assim, cara, a gente sabe que a pornografia é a principal forma de aprendizado sobre sexualidade de muitos jovens, né? E adultos também. Especialmente agora que a gente está discutindo toda essa moralidade sobre falar-se ou não sobre sexo na escola, a pornografia já está aí ensinando muita coisa que a gente sabe que tem um lado muito cruel, né? Um lado exploratório, baseado numa sexualidade unicamente masculina, que cria expectativas de prazer, de performance completamente desconectada da realidade, tanto do homem quanto da mulher. E aí você falou um pouco disso. Será que é possível a gente falar de um pornô consciente, né? E como é que seria esse pornô consciente, assim? Eu acho super possível e acho muito necessário. Assim, primeiro, eu de cara, assim, seria ideal que as pessoas vissem o pornô como entretenimento, né? E não como educação sexual, porque como outro gênero de conteúdo de filmes é um entretenimento. Mas, infelizmente, tem essa questão que você trouxe que também a gente não pode fechar os olhos. Então, no nosso caso, eu acho que a nossa responsabilidade, ela está, como eu falei, por exemplo, a gente lançou o selo Sexy Hot Produções 3 anos atrás, com o objetivo de se envolver mais nessa cadeia de produção. Porque até então, o que a gente fazia? A gente comprava filmes prontos já produzidos. A gente licenciava os filmes que as produtoras produziam. Aliás, a gente continua fazendo isso. Mas com o selo Sexy Hot Produções, a gente consegue se envolver em todas as etapas. A gente escolhe o roteiro, encomenda o roteiro, a gente escolhe o elenco, a gente escolhe a locação, a gente acompanha a gravação, a gente aprova a edição final. Então, com isso, a gente consegue cuidar para que a gente traga um olhar mais feminino para o conteúdo, do jeito que a gente espera, né? Mostrando também o prazer feminino. A gente consegue cuidar para que todas as pessoas envolvidas na produção, mas especialmente as atrizes, estejam sendo bem cuidadas e respeitadas no set, né? Que seja feito o que foi combinado entre as partes, foi combinado previamente que ia ser feita a posição A, B, C e que isso seja respeitado. Todos os nossos filmes com selo Sexy Hot Produções têm o uso do preservativo, que é uma bandeira também que a gente levanta. A única vez que numa determinada cena não teve, é porque foi contextualizada que aquele, né, começou com um preservativo, depois eles já eram casados, mas sempre tem o uso do preservativo. Então, assim, é um cuidado que a gente tem, e que eu acho que a gente tem que ter cada vez mais, de ter esse pornô mais ético, né? Fazer essa consciência que eu estou falando das pessoas que recebem os conteúdos, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, que não sabem a procedência, não sabem, e que aquele conteúdo parece real e que você não sabe se quem está ali deu consentimento, não passem adiante, né? Busquem um lugar, mesmo que não seja no Sexy Hot, mas procurem um conteúdo que foi produzido por uma indústria, onde as pessoas foram remuneradas, né? Para que a gente possa cada vez mais ter um conteúdo responsável. E aí a gente criou, há 2 anos atrás, um grupo de WhatsApp e um grupo de Telegram, que a gente chama de Grupo da Pelada, para distribuir esses conteúdos bem curtinhos, que a gente edita dos nossos próprios filmes, de forma gratuita. Porque o que a gente quer ser? A gente quer ser uma das fontes, porque a gente sabe, já que as pessoas estão distribuindo, então que elas busquem uma fonte segura e distribuam, pelo menos, um conteúdo legal do ponto de vista da legalidade, né?
Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, nosso propósito, entendeu, Carol? Agora, eu tenho consciência de que a gente não consegue transformar uma indústria da noite para o dia num piscar de olhos. Uma indústria que já está aí há tantos anos, né, sedimentada. Então, isso é um trabalho que a gente vem construindo. Uhum. Legal, eu vi que tem as meninas perguntando aqui, a Fernanda também, eu acho que essa questão aí das mulheres, acho que a Cíntia já contemplou as perguntas aí. Me falem se vocês se sentiram contempladas aí com as perguntas que estão rolando aqui no chat. Tem uma pergunta do... Vai, Franklin, desculpa. Eu ia fazer exatamente a pergunta do chat, porque eu não queria esquecer a pergunta do Jarmerson, que é muito interessante. E também tem uma pergunta do Bianconi, que eu também acho pertinente, que alguém já perguntou lá atrás também. E tem uma outra pergunta que depois eu pego aqui, que também acho muito boa. Mas o Jarmerson perguntou como é que fica a questão de relação com o mercado publicitário, já que é tão restrito. A gente mesmo, todos os anúncios que nós fizemos desse nosso encontro de hoje foram censurados. A gente mandou mensagem em tudo que é lugar, falou assim, ajuda a gente a compartilhar. O Jarmerson perguntou isso. Como é que fica essa relação com, além de preservativo ou marcas que são só do segmento? Existe alguma relação de outras marcas que anunciam? Não, gente, infelizmente não fica. A realidade é que hoje a gente não tem nenhuma receita necessária nos nossos canais. Não porque seja proibido ou não porque a gente não queira, mas sim porque as marcas ainda não querem se associar a esse gênero de conteúdo. Então, embora a gente esteja num momento de cada vez mais liberdade de expressão, liberdade sexual, né? Muitas coisas sendo questionadas e esse empoderamento feminino todo, né? Cada vez mais vindo à tona, ainda assim as marcas ainda não estão preparadas para se associar a esse conteúdo pornô. E é um trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, junto à área comercial da Globo. Essa semana mesmo eu fiz apresentação para eles, faço constantemente, né, abrindo todas as possibilidades que a gente tem, por exemplo, com o selo Sex Hot Produções, que a gente pode construir uma narrativa toda customizada, e tanto para as marcas mais óbvias, né, tipo preservativo, lubrificante, aquelas coisas muito óbvias, quanto outras marcas quaisquer que queiram falar com homens, mulheres, casais. Afinal de contas, acima de 18 anos, qualquer pessoa pode ser um público consumidor, né, de pornografia. Mas as marcas não querem. E você sabe que nessa pesquisa que a gente fez, a gente foi ver o tamanho do mercado de pessoas que declaram que assistem pornô. Independente se é pago, se é gratuito, independente da frequência, independente se é longo, curto e tal. 1/3 das pessoas, dos adultos acima de 18 anos do Brasil, declararam que consomem pornografia. 1/3. Eu acho que esse número está subestimado. Eu acho que muitas pessoas devem assistir e não quiseram falar. Total. Porque tem que criar um critério. Quem assiste fala, quem assiste não fala, que vai ser a maioria. Mas no pornô, muitas vezes, é subestimado quando a gente está falando em números, entendeu? Veja, 1/3 já é um número bastante expressivo. Então, assim, as marcas poderiam se associar porque elas estariam falando com muitas pessoas, mas ainda rola esse preconceito, né? Então, a empresa, ela vive, a receita, ela é 100% proveniente de vendas, né? De assinatura na Pay TV, na TV por assinatura, ou do nosso site, ou as vendas que a gente chama de avulsas, que são as pessoas que alugam o filme, assistem o filme e acabou. Né? E as vendas de pay-per-view também, que é quando você entra lá na grade do canal e compra aquele evento, aquele filme que está passando ali naquele momento. Com a pandemia, a produção e o consumo aumentou? Cara, o consumo muito, assim, muito. As primeiras semanas, então, foi tipo 400%. Mas o que a gente fez? Logo na primeira semana, a gente abriu alguns conteúdos, deixou lá gratuito, para gerar experimentação do público, para também ter mais alternativas de entretenimento de forma em ambiente seguro para as pessoas. Então, isso também trouxe muita gente, né? E aí teve essa explosão aí do número de acessos. Você perguntou sobre produção, né, de conteúdo. A gente teve que parar as gravações dos filmes com o nosso selo Sex Hot Produções, obviamente, né? O filme pornô, ele pressupõe contato físico, né, gente? Não tem como você gravar um pornô sem trocar fluidos, né? Então, não teria como. Então, a gente suspendeu e o que a gente conseguiu produzir, 2 filmes apenas,
porque existe um casal de atores que são casados, moram juntos. Eles têm uma produtora junto com outras pessoas, então eles já tinham todos os equipamentos em casa e eles criaram uma história, um roteiro em 2 episódios, totalmente contextualizado dentro da pandemia e conseguiram gravar de casa. Então foram os 2 filmes que a gente lançou. Um era um casal que estava, como quase todo mundo, né, se deparou da noite para o dia com a pandemia. E aí mostra ali o cotidiano deles, né? Os altos e baixos. Casal que já tinham suas questões e quando vem a pandemia, isso, né, assim, reverbera. Mas eles depois acabam conseguindo encontrar ali um meio termo ali, um meio de campo. E aí rolam as cenas de sexo e tudo mais. E o outro episódio é uma mulher, que é ela mesma, né, que interpreta, que estava saindo com carinha, quando veio a pandemia, eles foram obrigados a parar de se encontrar. E aí os dias da pandemia, né, foram passando, e a libido aumentando, e ela já subindo pelas paredes e tal, e aí ela falou, pô, vou resgatar o carinha, né, vou fazer aqui contato virtual com ele. Aí começou a rolar o sexo virtual, e aí eles gravaram os 2 atores nos cômodos da casa. E aí, no final, já mostra como se a pandemia estivesse acabando, ele estivesse indo visitar ela, e aí rola mais uma cena ali de sexo. Então, foram os 2 filmes que a gente conseguiu fazer. E o que a gente conseguiu fazer foi live também, no nosso site, né? Convidar atores e atrizes que tinham equipamento em casa ou que tinham possibilidade de fazer ali alguma performance pra gente, e a gente entrar com o link ao vivo no site. E aí a gente, através das nossas redes sociais, principalmente do Instagram, fazia um aquecimento antes, fazendo uma live no Instagram com a atriz. A gente ia publicando, pedindo para as pessoas dizerem o que elas queriam ver, que posições que elas gostariam de ver, ou se era uma performance solo da atriz, os brinquedinhos que gostariam de vê-la usar, para criar algum tipo de interação com o público. E aí depois rolava ali a cena ao vivo no site. Que legal. Muito bom. Cíntia, você falou sobre receita publicitária e aí o Giovanni pergunta aqui se vocês cogitam fazer ações grandes e impactantes que chamam a atenção do povo e gera buzz, assim como as ações de marketing da Pornhub. Cogitar, a gente cogita, né? Assim, se eu tivesse dinheiro do Pornhub, com certeza eu faria aquela empena que eles fizeram lá na Times Square, maravilhosa, né? Ou então eu também tentaria comprar lá o brand do Super Bowl, sei lá, nem me lembro o que. Mas assim, sim, a gente cogita. Assim, a gente tem essas limitações que eu comentei com vocês, né? A dificuldade no Brasil da gente comprar espaço publicitário, comprar mídia. Por exemplo, as redes sociais a gente não pode impulsionar, não é permitido, a gente não consegue comprar mídia em nenhuma rede social. Então, a gente tem esses limitadores. E, obviamente, a gente tem, assim, acho que como quase toda marca, né? A gente tem as limitações orçamentárias também. Né? E que a gente tem que fazer ali as escolhas de Sofia, de botar o dinheiro no conteúdo ou botar na divulgação, enfim, a gente tem que ficar ali, né, girando esses pratinhos. Mas sim. Por exemplo, agora, drive-in. Adoraria ter lá uma sessão na madrugada de conteúdo pornô. Não seria muito interessante voltar lá para os anos 70, quando o pornô começou lá nos cinemas? Mas, gente, quem é que vai querer colocar? Entendeu? Não é fácil a gente abrir essas portas. A gente fala que, embora muita coisa esteja evoluindo, a gente ainda tem muita pedra ali para quebrar o caminho, sabe? Muito bom. Cíntia, tem várias perguntas aqui que a gente vai juntar todas elas num pacotão, que é para a gente... Mas vou dar uns recadinhos aqui antes, só porque a gente está chegando aqui no fim, senão a gente o papo vai seguindo, né? Pessoal, só lembrando... que eu falo pra caramba, né? Não, maravilhoso, gente, maravilhoso, tá super interessante. Tá todo mundo morrendo de curiosidade aqui, fazendo as perguntas. Pessoal, agora que tá perdendo a timidez, sabe? Então, gente, só lembrando que essa super conversa vai ficar disponível amanhã no nosso YouTube, então amanhã de tarde já tá lá. Se vocês quiserem indicar para os amigos, para as amigas, para os amigos, para quem vocês quiserem ver, eu acho que é super legal. Também falando que quem chegou atrasado aí, que agora o conteúdo do Clube de Pijamas para os assinantes está organizado em trilhas de aprendizagem.
Então tem uma trilha que, se você quiser saber só sobre patrocínio, se você quiser saber só sobre brand experience, se você quiser saber sobre se vira na pandemia, gestão de crise, tá tudo organizadinho para vocês. Dá uma olhada no oclb.com.br/pijamas. E o Franklin podia falar um pouquinho rapidamente do calendário de setembro para o pessoal, que a gente esse mês demorou um pouquinho para divulgar, mas só para avisar o que está vindo por aí. Claro. Na semana que vem a gente vai bater um papo com o nosso amigo Ralph Petkov e também com uma nossa primeira conhecida, né, que é uma publicitária, empreendedora, estrategista, que é a Rui Jin Park. E na semana que vem, a gente vai falar sobre design de experiências relacionadas à cronologia do tempo. Na semana seguinte, a gente vai convidar uma pessoa que já foi pedida aqui bastante, que é um amigo quase irmão, que é o Cláudio da Rocha Miranda Filho, que é o fundador do BRMC, o curador do palco eletrônica do Rock in Rio. E a gente vai falar sobre o presente e o futuro da dance music, nesse contexto que a gente está vivendo. E aí, já em outubro, na primeira data de outubro, a gente vai conversar com a Tracy Mann, que ela é a responsável no Brasil por todas as relações referentes ao South by Southwest. Ela é a pessoa para a gente falar sobre o futuro desse festival, dessa conferência de inovação. Na semana seguinte, a gente ainda está fechando esse nome, está quase fechando, mas vai ser o dia do podcast. Então, a gente vai ter um convidado especial para falar sobre esse assunto, criação de conteúdo em podcast. E na última semana de outubro, a gente vai conversar com o responsável por todas as parcerias no Brasil, Vlad, da plataforma Twitch, que é exatamente uma plataforma que faz essa aproximação de fãs e artistas de música. Então, até outubro, essa é a penúltima temporada. Novembro e dezembro é a última temporada para a gente poder fechar esse ano, tá bom? Maravilhoso. E aí, gente, Cíntia, tem um ponto aqui que o Franklin trouxe muito. Eu vou deixar ele perguntar, porque essa pergunta é dele. Mas eu só vou linkar com o que a galera está falando no chat para a gente agrupar tudo no mesmo tema, né? O Felipe está perguntando quais tendências vocês percebem surgindo na indústria pornô que podem ser escaladas no futuro para outros mercados. E o Márcio está perguntando se vocês estão investindo em desenvolvimento de conteúdo para consumo via tecnologia de VR, AR, etc. E aí eu acho que o Franklin pode fazer a pergunta dele junto com isso aí. Basicamente essa pergunta, né? O que a gente pode aferir, né? Inferir, na verdade, a partir da indústria pornô para outras indústrias, o que a gente pode ver? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a expressão vídeos POV, né? POV, foi na indústria pornográfica, assim como VR, realidade virtual, eu também já tinha visto ali, era coisa de som 3D também. Então, assim, eu adoro acompanhar essas inovações que estão acontecendo lá, porque a gente vê que rapidamente isso vai ser adotado como uma tecnologia de aftermovie no festival, sabe? Então, eu queria entender o que está rolando, assim, de interessante. Só um parênteses, eu vi uma ação do Pornhub, não sei se foi esse ano ou ano passado, maravilhosa, que era um casal que transava numa praia super poluída também, que era para chamar atenção com relação à sustentabilidade, né? Então, quanto mais pessoas viam aquele vídeo, mais eles iriam dar dinheiro para entidades para tirar plástico da praia. E o sexo era na praia. Então, assim, enfim, essas coisas que a gente vê nesses segmentos que acho que são muito ricas para a gente... Verdade, verdade. A gente, nossa, muita coisa. Olha, a gente produziu conteúdo em 3D lá atrás, quando começou o VOD. A gente produziu conteúdo com câmeras 360 para ver com óculos e para você, né, se você visse no celular conforme você girava, a gente fez uma orgia, então você ia vendo tudo que estava acontecendo em todos os cômodos da casa, em todos os lugares. A gente agora já está conversando aí para fazer os conteúdos de... Nossa, me fugiu a expressão. Mas conteúdo, sim, não é realidade aumentada. Enfim, a gente vai tipo Pokémon? Oi? Tipo Pokémon, que você vê no celular e você vê o negócio ali na... Isso, você projeta na sala da tua casa a atriz. E aí você pode crescer, você pode olhar ela em perspectiva e ela vai estar ali interagindo com você. Você pode projetar ali em qualquer lugar. E você, né, mapeia com o seu celular. Então, você
mapeia com o seu celular uma determinada, sei lá, um QR Code ou um determinado marcador que a gente pode botar no site, e aí você projeta aquilo, pode ser em cima da tua mesa, na tua cama, né, no chão da tua sala. Então, isso é uma coisa que a gente já está aí conversando para fazer. Outras coisas aqui, só um parênteses, assim, fazendo um desvio de rota, mas acho que é importante colocar. A gente lançou mês passado conteúdo acessível para cegos e surdos, então a gente botou audiodescrição para as pessoas, né, com deficiência visual e legendas descritivas. Então, isso é uma coisa que a gente vai começar a fazer em todos os conteúdos com selo Sexy Hot Produções. Então, assim, a gente fica antenado também de tentar cada vez mais abraçar, né, a diversidade. Isso é algo que também a gente pouco falou aqui, mas é algo que a gente está fazendo, porque a gente quer também tirar esse estereótipo e esse clichê da indústria pornô, onde as atrizes são sempre gostosonas, siliconadas, né, com aquela boca carnuda vermelha, e os homens tons, e trazer cada vez mais pessoas, gente como a gente, pessoas, né, comuns, para que as pessoas possam se identificar. Então, no mundo do pornô, falando em conteúdo, a gente vê muito interesse por conteúdos mais reais, mas não real do captado com celular, e sim real da história mais crível, das pessoas que podem gerar identificação, porque é gente como a gente, né? Porque pode ter uma pessoa com uma barriguinha, com um peso acima, baixinho, outro alto, outro, sabe? Assim, com diversidade de corpos, de etnias e tudo mais. Então, isso é algo que a gente percebe. Um movimento muito forte por conteúdo sendo produzido cada vez mais pelas próprias atrizes, pelos próprios atores que fazem as câmeras, né? O câmera privê vem crescendo muito, muito. E isso é uma coisa que a gente já vem percebendo, né? Então, por quê? Porque as pessoas não querem mais só aquele conteúdo produzido, né? Elas querem interagir, querem algo também ali customizado para elas. E aí as próprias atrizes, vendo esse espaço, estão começando a produzir seus próprios conteúdos. E aí tem a plataforma OnlyFans e as outras todas crescendo muito nesse aspecto, né? Essas atrizes, elas estão virando as próprias influenciadoras, né? Dentro ali do universo delas, sabe? Muito interessante. Muito interessante. Uma coisa que eu apostaria realmente assim, é nesse empreendedorismo, né? No eu empreendedor, né? Ainda mais agora que você falou que na pandemia teve esse casal que fez uma produção caseira, mas com câmeras de alta qualidade, já um conhecimento técnico de utilização daquilo muito bom e uma comercialização direta, né? Um fã. Exatamente, exatamente. Também tem isso, né? Uma comercialização direta, como você falou, Franklin, é isso, é esse empreendedorismo, né? Das pessoas querendo ir ali direto na fonte, tirar os intermediários do caminho, né? E aí criar essa relação direta com o seu cliente ali, né? E se a gente quisesse fazer um negócio desse, como... Não, estou brincando. Como é que faria? O clube pornô, né? Olha, eu não sei não, mas se vocês todos que estão aqui assistindo tiverem ideias, eu sou muito receptiva para ouvir ideias para crescer, ideias para inovar, ideias para desmistificar esse pornô, entendeu? Naturalizar mais o assunto, trazer, né, o consumo. Gente, é o seguinte... Deixa quem gosta ver, não parar de julgar quem gosta. Deixa quem gosta, deixa assistir, entendeu? E se a pessoa quer ver uma palmadinha, deixa ver. Se ali entre quatro paredes foi consentido, as pessoas que estão ali foram bem remuneradas, cara, vai ser feliz. O importante é você ter acima de 18 anos, ter consciência, entendeu? E é isso. Deixa as pessoas, né? Deixa as pessoas. Cíntia, a Jamila falou aqui da Erika Lust, para quem não conhece, é uma diretora alemã incrível. Acho que é a grande representante aí desse olhar feminino e diverso sobre a pornografia. Quem não conhece, sugiro conhecer. Mas você tem mais alguma indicação? Tem muitas mulheres aqui, tem uns caras também, mas, cara, coisas legais que você acha de pornografia, pode ser livro, pode ser um filme, algo que você
possa Cara, indicar a pra Erika gente? Lust realmente ela é uma referência, né? Principalmente em conteúdos que tragam esse olhar mais feminino, né? Mostra ali também o prazer da mulher, e ela tem uma série de conteúdos também onde as pessoas mandavam suas histórias e ela produzia, né? Então acabavam sendo coisas mais reais, histórias mais críveis, sem grandes enredos. E muito interessantes, geram ali bastante clima. Tem um filme também que foi produzido em 2017, a gente até licenciou, só que a gente não já tirou da grade, chamado Landlocked, que eu achei muito interessante. A diretora, se não me engano, é uma brasileira, mas ela mora fora e ela produziu com outras pessoas. E também é uma história bem legal, assim, e também parece foge bem do clichê do pornô, do imaginário, sabe, do que a gente tem. Qual que é o nome? Landlocked. Landlocked. Tá, vou botar aqui. Vou botar aqui no chat pra galera. Tô botando. Que mais? Aí eu tenho que ser chapa branca, né? Falar dos conteúdos do Sexy Hot, do Sexy Hot Produções, que são legais também. A gente criou 2 anos atrás um projeto para fomentar dentro das faculdades. A gente convidou estudantes. O primeiro ano a gente fez com estudantes de comunicação, estudantes de cinema, e esse ano que passou a gente fez, esse ano agora, quer dizer, a gente abriu para qualquer estudante universitário mandar suas ideias de histórias, e a gente selecionou a melhor história, pagou ali um valor, né, e vai produzir o filme e vai convidar essa pessoa para assistir a gravação e tal, mas para que a gente traga mais público jovem e também entenda o que essas pessoas buscam, o que elas querem ver, né, na tela. E aí o filme que a gente produziu ano passado, que foi uma história de uma universitária chamado Iniciação Acadêmica, foi um filme que ficou muito legal. É um filme nosso. Quem quiser ver no nosso site, ele tem 7 dias grátis, então pode entrar lá no site do sexyhot.com.br, assiste lá, Iniciação Acadêmica. Fala. Olha só, a gente tem mais uma última pergunta da Júlia, que a gente vai fazer aqui para você. Mas eu queria também pedir para você deixar o seu contato, para quem quiser mandar essas ideias, entrar em contato, trocar uma ideia. Claro. É Cíntia com TH, então é CINTHIAF, de Fajardo, Cíntia F, @canaispbbrasil.com.br. PB Brasil? PB Brasil. Vai ficar 2 Bs, né? Que é PB de Playboy. Isso. Já foi. Isso, Só perfeito. para gente fechar esse papo de hoje, que, porra, super bacana, a Júlia perguntou, você acha que a evolução do pornô, o que você acha que a evolução do pornô, como realidade aumentada, VR, pode levar ao distanciamento físico dos relacionamentos? Adorei essa pergunta, Júlia, porque eu também vi um podcast que o cara falou sobre isso. Ele falou assim, pô, agora eu já tenho tudo em casa, então eu não preciso nem sair nem mais para transar. O que você acha, Cindy? Cara, eu, assim, honestamente, eu acho que não, né, gente? A gente viu tantas transformações em tantas indústrias. Não é porque a gente está agora aqui, todo mundo enclausurado na pandemia, que a gente não quer mais abraçar as pessoas, não quer mais se encontrar. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que é interessante para alguns momentos, sabe, você ter essa sensação de que, né, que poderia estar ali, mas nada jamais vai substituir o toque, né? Assim, essa presença física, na minha opinião, pode ser que para uma ou outra pessoa, pode até ser, gente, mas eu acho que aí a gente vai estar falando da exceção e não da regra, sabe? Perfeito. Boa. Aí o Giovanni falou, foi no Flow, Frank, o cara que fala, enfim, uma hora que ele acredita que as pessoas vão uma hora parar de fazer sexo. Depois eu falo sobre isso na nossa comunidade, Giovanni, fica tranquilo. Gente, deixa eu fazer, só para acabar, o nosso tempinho está acabando aqui, mas tem uma pergunta do Edgar aqui que é muito legal, Cíntia. Ele está perguntando o que mudou na sua vida dessa sua exposição constante ao mundo pornô. Porque é uma rotina diferente, né? Mas, olha, honestamente, não acho que mudou muito, não. Porque, assim, eu nem sei te falar. Eu já tô há 9 anos trabalhando com isso. E, cara, assim, eu realmente falo sobre isso, né? Eu acho que eu falo com uma certa
naturalidade, não sei, vocês me digam aí o que vocês acharam, que se foi natural ou não, mas assim, eu procuro ver como um mercado, entendeu? Como uma indústria. Não vou dizer que é como uma indústria qualquer, mas na posição, por exemplo, que eu estou hoje, né, de dirigir uma empresa, grande parte do meu trabalho poderia ser de uma outra indústria, poderia ser de uma indústria de parafuso. Eu tenho que dar lucro para os acionistas no final do mês, entendeu? Então, são planilhas, são apresentações. Então, tem uma parte da rotina, que é uma rotina mais, né, ali de negócios, que não vou dizer que tanto faz a natureza do conteúdo, não é isso. Mas é uma rotina do mercado audiovisual. E tem a outra, claro, que é do gênero pornô. Mas, assim, se mudou alguma coisa, eu acho que mudou para melhor, porque me fez poder falar mais sobre isso. E eu acho que isso é importante. A gente tem que abrir mais essas discussões, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto foi positivo. Eu era muito tímida, eu não falava muito. Lembra, Franklin? Lembra, Carol? Sempre fui muito na minha, sério. Sempre fui muito na minha. Sim. Gui, você ainda tá aí? Pode falar. Eu sempre fui muito discreta, assim, muito na minha. Não falo muito da minha vida. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu não posto praticamente nada. Sempre fui muito discreta. Mas agora eu me vi um pouco nesse papel e nessa obrigação de realmente começar a debater mais o assunto, né? Trazer mais o assunto para a mesa. Então, nesse aspecto, eu acho que foi positivo. É muito bom. Muito legal. E eu espero ajudar meus filhos, né, gente? São jovens, então, assim, eu espero que eles possam olhar para o sexo e para a pornografia de uma forma mais natural e entender que isso é um entretenimento, né? E como entretenimento é para ver de vez em quando, não é para ver excessivamente o dia inteiro, né? Assim como o videogame não precisa ser o dia inteiro. Então, assim, tem seus momentos de consumo, né? E suas horas apropriadas. Legal. Então, gente, a gente está fechando. Assim, eu tenho muito orgulho de poder trocar essa ideia com a Cíntia. Quando estava entrando no Multishow, a Cíntia era coordenadora de marketing por lá também. A gente voltou a se reconectar aqui agora. E foi uma coincidência, porque eu falei assim, cara, a gente vai ter o dia do sexo, que é dia 6/9, né? Agora que passou, a gente queria trazer esse assunto para conversar com a galera. E aí eu pensando, quem pode ser, Carol? E aí a gente falou assim, não, vamos perguntar para a Cíntia. Eu falei, não, vamos perguntar para a Cíntia, vamos chamar. É a Cíntia. Perguntar para a Cíntia, pelo amor de Deus. E eu espero que você também que consiga ter esclarecido um pouco melhor aí. Eu imagino que vocês devem estar pensando em quais daquelas 5 categorias que vocês se encaixam, né? Eu também estou pensando nela. Mas você pode variar, de vez em quando você pode estar um pouquinho uma, um pouquinho outra. Super, ninguém precisa ser sempre a mesma coisa. Agora, se vocês quiserem, eu posso mandar uma lista de perguntas, vocês mandam, as pessoas respondem para vocês de forma anônima e depois vocês conseguem fazer aí o percentual aí do grupo de vocês, do projeto, quem se enquadra em quê. Olha que irado. Próximo censo do clube será nosso consumo de pornografia. Censo do PGE. Sim, que a galera pode mandar contato para vocês aí, porque tem muita oportunidade para poder explorar junto nessa questão de noite, entretenimento, eventos. Então, eu acho que tem muita liga também. Muito bom, Cíntia. Muito obrigada. Né? Eu não coloquei lá. Foi? Franklin. A Carol tá travando para mim. Tá bom, gente. Então, eu vou fechar a live de hoje, porque a Carol tá dando uma travadinha. Meu amor, muito saudade de você. Se cuida. Daqui a pouquinho a gente está junto de novo. A gente pode continuar essa conversa daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Queridos, obrigada, gente. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu adorei conversar com vocês, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.